A. A x ao quadrado mais B y ao quadrado mais K com o A e o B diferente. Porque se for igual a 1, vai chegar na equação da circunferência, não é? O parabolóide ele vai ter, na verdade, essa forma aqui. Ele, na verdade, não é se fosse, na verdade, uma parábola, certo? Junto com... o formato dele é esse aqui, ó. Uma taça, uma concha. Paraboloide. E esses valores aqui, ó, quanto que ela vai ficar exprimida, o quanto que ela vai largar, vai depender muito desses valores aqui, ó, de A e de B. Só me responde se tem alguma coisa. Eu não vou pedir para você calcular, desenhar parabolóide na hora da prova, não. Mas você tem que saber o que é um parabolóide. Você tem que saber qual é a função que define um parabolóide. Entendeu? Que a função que define um parabolóide é essa aqui, ó. De x e k Entendeu? ao quadrado mais b y ao Me quadrado. responde aqui só se eu estou errado ou não. A ideia que eu estou tendo aqui. A paraboloide, ela forma uma parábola em relação a z, né? Sim. Em relação a x, y, ela forma uma circunferência, não é isso? Ou não? Na verdade, é porque essa não é circunferência. Esse aqui, ó, é paralelo ao eixo x e o eixo y. Entendeu? Ele não toca no eixo x e no eixo y. Esse aqui. Essa seria a sua dúvida. Como se fosse uma parábola, certo? Beleza, mas eu não posso falar que isso aqui é um círculo. Depende dos termos que eu te falei aqui agora. Né? Os termos de A e os termos de B. Desenhar um parabolóide é algo complexo por conta disso. Imagine só se a gente vai fazer isso aqui. Ó. Vamos desenhar aqui, na verdade, um parabolóide dessa forma. Círculo x ao quadrado. Mais y ao quadrado. Ele não é fácil. Começa aqui, não começa? Então, se você chegar aqui, você chamar, quando o meu x foi igual a 0, quanto é que vale o meu y? Vai ser 1, não é ou não? Isso, vale o x igual a 0. Então, você está bem aqui, tá? Certo. Está bem aqui, tá? Quando o seu x for igual a 0, o seu z é igual a 1. Isso, é. Quando o meu x foi igual a 0, e o meu foi igual a 1, o z vai ser igual a 1. O z não é igual a 1. Você vai jogar um conjunto de pontos, você vai chegar à conclusão. Tem que somar também. Porque isso aqui é positivo, isso aqui é positivo. Se fosse negativo, estaria nesse tipo de contrário. Então, mas eles demoram. Gente, eu vou provar para vocês. Eu não vou pedir para vocês desenharem parabola na hora da prova. Tá? As curvas de nível você vai pedir para a gente desenhar. Exatamente. Você tem que saber na hora da prova o que representa aquela função. Né? Uma função desse tipo aqui, ó. F de x igual a 2 menos x mais 1, por exemplo, representa o que mesmo, hein? Reto. Tá? Se você tem uma função f de x igual, por exemplo, aqui, vamos lá. Raiz quadrada. 3 menos x mais y ao quadrado. Isso aqui, ó, uma parábola. Você tem disso aqui. Deu fora da bolsa, tem que saber isso. Se for f de x, y, x ao quadrado, y ao quadrado é um círculo. Exatamente. Você tem uma função do tipo 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, isso aqui é o quê? Isso é a equação da circunferência. Se você vai ter que, na verdade, saber fazer as curvas de níveis disso aqui. Entendeu? Saber montar o gráfico disso aqui, ó. Se a função ela é do tipo, vamos lá, 2 menos 5x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui é o que mesmo, hein? Isso daí é uma paraboloide. Exatamente, paraboloide. Se fosse conceitual, estava bem. Entendeu? Vocês, vamos pegar um exemplo aí. Pega um exemplo de uma questão para a gente calcular. Ó, uma questão que está na prova é essa aqui, ó. Ok, a curva de nível. Não,
Tá? Esse aqui é a diferença. Ele vai passar que tá na prova. Vai passar que tá na prova. Esse aqui é um, esse aqui é Ah, outro. tá. Tá entendendo? A10. Ó, uma questão que tá na hora da. Que na, A10. tá na prova de vocês é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, uma questão que eu vou pedir na hora. Ó, eu vou pedir na prova de vocês é esse aqui. Qual? Eu vou dar uma função pra você fazer o gráfico. Tá vendo esse exemplo 5 aqui? Se eu chego pra você e faço o seguinte, ó. A função é do tipo. Vamos lá. Ó, acabei de fazer aqui agora. Vamos lá. Esse aqui, por exemplo, ó. Você consegue fazer uma. Vocês conseguem fazer, ó, o gráfico dessa função aqui? Uma reta. Mas é assim uma reta. Como é que fica o gráfico dessa função aqui? Tirar o X. Se o X for igual a 0 e o Y igual a... Ó, nessa questão, eu não quero que você calcule o domínio, não quero que você faça o esboço do domínio, eu quero apenas que você determine o gráfico dessa função. Eu não vou pedir para você determinar o gráfico de um paraboloide, que realmente é meio complicado aqui o bichão aqui. Eu vou pedir para você calcular, por exemplo, isso aqui é um cordioide, olha que coisa mais louca. Entendeu? Aqui um senoide. Entendeu? Isso aqui é loucura. Sem um computador é difícil com um aluno. Agora, por exemplo, isso aqui você tem que saber construir um gráfico disso aqui. E como é que constrói esse gráfico? Ó, esse gráfico aqui, ó, eu não estou querendo saber o domínio dele, nem nada. Ele está, na verdade, em 3 dimensões, correto? f de x é igual a menos 2 menos x mais y. Então, como é que eu vou fazer esse gráfico aqui? Vou ter que colocar o eixo z, o eixo y Você vai estar, tipo, e o eixo assim. x. Certo? De tal forma que esse gráfico é o seguinte, ó, z é igual a 2 menos x mais y. Sim ou não? Sim. Tá? Então aqui agora vai estar o seguinte, ó. Vamos lá. Esse gráfico, ele fica dessa forma aqui, ó. Z mais x menos y, né? Igual a 2. Isso aqui é uma função especial, ó, do tipo ax mais by mais c. Então aqui vai ser o seguinte, ó. Olha como é fácil aqui. Se eu chamar o meu x de 0 e o meu y de 0, quanto é que vai valer o meu z? 2, né? Aqui, ó, 1, 2. Esse ponto aqui, ó, é o ponto 0 para x, 0 para y e 2 para z. Certo? Esse aqui é o primeiro ponto. Entendeu? Para eu determinar um gráfico dessa forma aqui, ó, eu tenho que saber quais são os pontos que pertencem ao eixo x, ao eixo y e ao eixo z. Professor, vai ser basicamente isso aqui, essa questão aqui. Chamar o Z de 0. Então, você tem que pegar números fáceis. Você vai chamar o x de 0 e o z de 0, quanto é que vai valer seu y? Ó, quando o x for 0 e o z for 0, o y vale quanto? 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. É ou não é, né? Menos Porque a 2. função é igual a 2. É. Eu vou até colocar aqui umas letras mais fáceis. 2, pô, não tô Que conseguindo enxergar esse menos 2. Que é essa igualdade. Ah, tá, Zero, menos zero. y igual a 2, então y igual a menos Ah, 2. o lado positivo está aqui, não está? Aqui está o lado negativo do y, ó. Aí vai ser menos 2 por conta do 0. Entendeu? Esse ponto aqui, ó, que você está pegando aqui, é o ponto 0 para x, menos 2 para y e 0 para z. E quando o meu x for 0 e o meu y for igual a 0, não sei o que já fez, né? Então, quando o z for 0 e o y for igual a 0, quanto é que vai ser o valor do meu x? 2, não é isso? Aqui 2. Esse ponto aqui é o ponto 2 para x, 0 para y e 0 para z. Esse aqui é o gráfico da função. O gráfico da função. Entendeu? Que intercepta, na verdade, os 3 eixos. Só isso, gráfico. Vai ter uma questão assim, Ó, professor, esse desse exemplo aqui, jeito. ó, esse exemplo aqui é muito nítido que vai ter na prova. Muito nítido esse exemplo aqui. O cheiro aí tá muito bom, não, né? Aqui é. Não, esse exemplo aqui eu entendi, professor. Sempre vai ser assim, ó.
Tipo, você vai atribuir 0 para Porque você tem que x usar quais são os pontos que está no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Isso. Aí quando o x for 0, o y for 0, o z só pode valer 6. E x for 0, o y 3. Aí 3 e z vai ser 0. Eu entendi. Isso vai ser Por assim. exemplo, Se 0, 0, o outro vai ser o valor. Vai ser assim, né? Professor, mais uma questão da prova, professor. Mais um exemplo aqui, ó. Quantas questões, professor? Essa situação aqui, professor. Chicão, tá entendendo? Professor, Professor, quantas se questões essa na prova? função fosse do modelo 5, se essa função aqui fosse o modelo aqui, ó, x ao quadrado e y ao quadrado, ia cair numa circunferência, concorda? O quê? Não, sabe por quê? Cadê o que você falou? Entre no Face mais tarde, viu? Esses sinais aqui, ó, são diferentes. Aqui é menos e aqui é mais. Então vai cortando da circunferência, não. Só dá da circunferência quando for Um parabolóide isso aí. ah, mas porque quando menos, né? É. Beleza. Se isso aqui fosse menos, como é que eu esboçaria o gráfico aqui da Se aqui circunferência? fosse menos, Isso, aí daria uma circunferência. isso. Aí sim. Aí teria como. Porque é o seguinte. Se você chamar o z de 0, para esse caso aqui, ó, você tem 2 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Tá? Aí arruma a casa, vai ficar assim, não vai? Igual R ao quadrado. R ao quadrado é igual a 2. Portanto, o meu raio é mais ou menos a raiz quadrada de 2. Ok? Fica isso aqui, ó. A raiz quadrada de 2 dá 1,41. Vai fazer um 5 pontos, fechou. Isso eu entendi. E ele não usa o Caiu Z uma nesse vez. gráfico. Ah, vai ser curva de... Não usa o Z nesse gráfico. Não, pô. Isso aqui você só tem que achar o ponto A não, mais ser que certinho. você, a não ser que você vai usar, na verdade, as curvas de níveis, certo? Vou passar aqui essa aqui para vocês aqui, ó. E põe mais um aí, professor, detalhado. Ó, aqui, ó. Vamos lá. Olha o exemplo aqui, ó. A função é essa aqui, ó. F de xy igual a 2 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Se eu quisesse aqui, as curvas de contorno aqui, ó. As curvas de contorno, né? Mapa de contorno, curva de nível, tudo a mesma coisa. Certo? Eu quero que você me determine as curvas de nível aqui. É você que vai estabelecer o valor de z, irmão. Qualquer valor que eu quiser. Exatamente, você vai Mais chamar fácil. z de 0, z de 1, vou chamar z de 2, tá, uns 3 tá bom. Esse mapa de contorno, até 3 tá bom. Certo? Aqui ele vai fazer o seguinte, irmão. Ó. Quando o meu z for igual a 0, como é que vai ficar isso aqui? Ó? 0 igual 2 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. De forma que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2. Certo? Nesse caso aqui, o meu raio não vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 2? Dá 1,41. Certo? Então, ó, a primeira curva de nível você já está fazendo. Ó. Você deu uma equação da circunferência, certo? Onde, aqui, ó, vale quanto? Certo? 1,41. Certo? Raiz de 2 aqui, ó, menos raiz de 2, raiz de 2 e menos raiz de 2. A outra curva de nível ia ficar como? Você pegar isso aqui, ó, o z agora é 1, é ou não é? Aí fica 1, que é igual a 2 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Beleza? Você vai arrumar a casa aqui, ó, fica x ao quadrado, y ao quadrado, que é igual. Tá somando, passa a subtraindo, 2 menos 1 vai dar 1. Portanto, o seu raio aqui vai ser igual a quanto, pessoal? Mais ou menos 1. Beleza? Então aqui, ó, tem 1, menos 1 e menos 1. Ó a curva de contorno aqui, pessoal, ó. Certo? É claro que essas circunferências são concêntricas, né? Deve estar mal feita aqui porque estou fazendo as pressas. Eu E para z igual a 2, pessoal, para z igual a 2 vai ficar 2 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Arruma a casa. Qual raio aqui, pessoal? 0, é ou não é? Isso não implica dizer que o seu raio é igual a 0? Então tá bem aqui, ó. Ela na verdade não... Pronto. Não é uma curva, né? Tá entendendo, gente? Então, assim, ó, ficou claro agora. Claro, pra Mas mim. isso aí, pá, uma dessa na prova. Vou mandar aquela na prova. Valendo Mais. 4. 4. Você quer mais uma questão na prova? Mais Acho outra, que vai professor, cair mais aquela lá de Mais facinho. curva de nível. Igualzinho. Isso daqui é Essa aqui de curva de nível assim, ó, que você vai esboçar tirar. o... Essa aqui vai cair. Aqui, ó.
Eu vou dar uma função de segundo grau para vocês. Eu vou dar uma função de segundo grau para vocês. Ah, tá. Domínio. Domina, já pergunta pra ele. Vai cair, Domina? Não vai cair? Vai cair. Eu vou colocar uma questão na prova de vocês, né? Vou até falar para vocês do que se trata. Pode escrever aí, Eu professor. vou colocar uma função para você que vai falar sobre o índice de massa corpórea de uma pessoa, Ai, professor. certo? O índice de massa corpórea, ela é uma relação que tem a massa Sobre a pela altura ao quadrado. Entendeu? Olha o que eu estou falando para vocês aqui, gente. Isso é a função, né? Entendeu? Viu, senhora? Viu, senhorita? Uma questão que vai Coitada da envolver Maiara, ela aqui, não consegue nem enxergar a questão de povo, né? Vou pegar com a mãe. Tá? ó. O índice de massa corpóreo. Fala, Eu professor. vou dar uma expressão para vocês, certo? Aí eu vou dar a massa da pessoa e vou dar a altura da pessoa. Eu vou querer que você me identifique numa tabela qual é a faixa que a pessoa se encontra. Se a Certo. pessoa está com Aí sobrepeso, tem que se a saber, pessoa né? está acima do peso, abaixo do peso. Acima, abaixo do peso, que tem Gente, vai usar o quê? até 25 e tal, acima, até 21. A gente vai usar o que para achar isso aí? Só a comparação ou vai usar como Mas você vai ter que calcular a função. Você vai calcular, mas for jogar a massa aqui e a altura ao quadrado. Vai ter o valor da massa. Vai ter a massa e vai ter a altura. Você vai só calcular isso aqui, que você calculando vai ter o resultado. Não é isso, Exatamente. professor? E esse resultado, vou comparar com o quê? Com uma tabela que eu vou dar na hora lá. Tem uma tabela com os valores, né? É uma função muito prática, tá? É muito parecida com esse exemplo que eu dei aqui, ó, da... Exemplo qual, professor? Outra, bem facinho, professor. Entendeu? É uma questão que todo mundo tem que aceitar essa questão aqui, ó. Exemplo Não, 7? essa aí é 10, professor. É 7, professor? Qual é o exemplo daqui? Tá pra mim gravar. Outra que não dá pra pensar muito. Larga de ficar afobado aqui. Você não tem tamanho perto de mim, por favor. Comigo. Ó, essa questão aqui, ó, ela tá na prova. Questão 10. 10. Ó, a 11 eu acabei de fazer aqui pra vocês agora, tá, gente? A 11, professor, o senhor fez? Fiz sim. A 10 lá, volta a cópia lá. Ó, um parabolóide aqui, ó. Outro exemplo de parabolóide. Foi o mesmo, né, no caso, né? Gente, vocês estão bem na fita, tá? Ó. Aqui, ó. Essa questão aqui, gente, ó. Essa questão tá na prova. Isso, professor, isso aí. Não. Não, essa aqui, ó. O domínio da função de x e y vai ser maior ou igual a zero. Aqui, ó. Tapa as reais de tal forma que é maior ou igual a zero. Melhor fazer no quadro, professor. Ah, isso aqui, professor, você já deu isso aqui. Pelo amor de Deus. atrás de Abra o seu caderno aqui, gente. Se essa questão não tiver aqui, se essa questão não tiver aqui, de homem atrás de muda o você. nome. É, professora, não vai estar. Tá sim, ele deu isso aqui. Quer ver? Só falta eu achar. Isso é domínio. Mas é o domínio que determina o esboço do domínio da função. Só que tem aqui a função. Calma aí. Não, professor, se não me engano, acho que o senhor só passou no quadro, que ela dá só um gráficozinho. Eu vi essa questão mesmo. É uma O senhor deu. Calma aí que eu vou achar. Eu lembro disso aí. Professor, essa daqui, ó, não seria isso aqui? Cadê a lapiseira aqui do senhor? O senhor passou até no quadro, faz bem assim, ó. Aí o senhor não fez assim, ó. O senhor lembra que o senhor fez até naquele canto ali, ó? Mais ou menos isso aqui? Que o senhor não preparou essa aula, e o senhor só explicou isso daqui pra nós, seria que o esboço do seria isso aqui. Mais ou menos isso aí, professor? O senhor voltou a fita? Ah, eu sei onde está, professor. Bem aqui nos exemplos. Quer ver? 8. Aqui, professor. Foi bem aqui que o senhor deu. Aquela aqui, gente, ó. Falei que o senhor tinha dado, eu tô lembrado, Eu professor. tô ficando velho, tô ficando doido, não. Calma, professor, eu tinha lembrado. Tava falando com o senhor. Aqui, ó. Aí, foi aqui. Aí o domínio da função. Só que aqui, ó, ele pede. Mostrando o mapa de contorno. Só que isso aqui, ele tá pedindo só o domínio da função. O domínio da função é esse aqui, ó. O domínio da função tá para x e y, pertence aos reais, de tal forma que x mais y é maior ou igual a zero. Ó, eu vou fazer a questão aqui pra vocês, ó. Faz aí, professor. Que é o esboço do domínio da função, né? Ó, x mais Você interrompeu, né? Sua esposa Gente. mandou um e-mail, no jeito que depois que eu- Olha, o domínio dela, Hoje, Pedro. o x mais y tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Se você é uma reta, uma reta. Eu já sei, ó, tá aqui. Beleza? É ou não é? Sim. Aí tá.
o domínio dessa função aqui, gente. Vamos lá. Para eu calcular o domínio dessa função, eu tenho que primeiro saber qual que função é essa, certo? Então eu faço dessa forma, encontro a função. Onde eu chego à conclusão que meu y é igual a menos x. Aí, gente, aqui vai fácil. Ó. Quando o x é igual a 0, o y é igual a 0. Quando o x é igual a 1, o y é igual a quanto? Menos 1. Já faz o Quando o quadrado. x é igual a 2, não é isso? Quando, por exemplo, o meu x é igual a menos 1, o meu y é igual a quanto? A 1. Olha, gente, quando o meu x é igual a menos 2, 2, não é isso? Então tá aqui, ó. Que é a mesma coisa, só Beleza? mudou aqui, porque aqui Ele quer o domínio da função, o esboço do domínio, né? Olha, eu não vou escolher o ponto 0 e 0 porque ele já está ocupado, é ou não é? Vou ter que escolher outro ponto. Não precisa nem calcular ele. Vou colocar um ponto, por exemplo, ó, x igual a 2. Tá? X igual a 2. Quando o meu x é igual a 2... sim. X igual a 2 e y igual a, por exemplo, 2. Tá? O ponto 2 de 2 não está bem aqui, gente? Então tá, esse aqui é o ponto 2 de 2. Vamos saber agora se esse ponto vai passar aqui, ó. O domínio da função passa por esse ponto. Tranquilo? Vamos lá. X mais y tem que ser maior ou igual a 0? Sim, 2 mais 2 não é 4? 4 é maior ou igual a 0? É verdadeiro, não é? sim. 4 é maior ou igual a 0? Então, ó, Domina a função pra cima. tá pra cima. Professor, e esse valor... Se fosse falso, estaria pra onde? Pra baixo. Hein, professor, esse valor aqui você pode botar qualquer um. Pode. Pode, Vai né? experimentar o valor sim. Gente, olha só. Pelo amor de Deus. O domínio da função tá pra cá? Sim. Se eu pedisse para você calcular as curvas de nível dessa função aqui, Isso, boa. seria todas o que mesmo, hein? Aonde? As Pra curvas de cá. nível? Claro, né, gente? Pelo Pra amor de cá. Jesus Cristo. O domínio não tá pra cá? Não teria jamais. Você tá entendendo a matéria? Elisa? Graças Ó, a Deus. aqui, ó, tá vendo? Sempre pra cá. O domínio da função sempre vai estar pra cá. Nesse caso, tá pra Nesse cá caso. porque foi verdade. Exatamente. É, exatamente. Ô, Calma, professor. professor. Deixa eu respirar. Vai desossando aí. Aí, gente, ó. Isso aqui não vai cair não, né? Definição de Nossa, eu não acredito limite. que eu tô fazendo isso aqui, gente. Eu tô passando a prova Calma, pra vocês. professor. O senhor tá muito tenso. Deixa eu... Não, professor, massagem. Vai desossando aí, professor. Outra folha, professor, pra você fazer Mas aqui já outra um pra questão. substituir aqui, ó. O Timão vai ter esse Eu vou ter que orar por vocês, pessoal. Pode orar, professor, mas aceita oração, a reza, benção. É, e quando ele falou que vai ter que orar, é que a prova tá Passa a questão 3. bem acima desse nível. Já vontade de jejum a madrugada inteira, viu, professor? Só devolve, por favor. A madrugada, Desossam aí. Professor, vamos desossar aqui. Essa aqui, professor, Essa vai questão cair aqui, isso ó. parecida? Essa questão 8. Essa questão que tá na prova, gente. Essa questão Página tá na qual? prova. Tá? Página 225. Você vai... Ah, acho que o senhor deu essa Tá questão. dando com a imagem, professor? Essa 8 aí? Aqui, professor, essa aqui, né? 8? 8. Não, mas o valor é esse mesmo? Tem que ser. Ah, gente. Essa questão aqui eu fiz em sala de aula, tenho certeza. Aqui, professor. Tem, professor. Olha, frente já! Você já tomou vergonha na cara de vocês, rapaz? Professor, só isso sabe aí, qual é o problema? Na hora da prova, professor, me dá um nervoso tão grande que parece que o meu cérebro ele fica congelado. Assim. Essas mesmas questões. dá outra desossada aí, Pô, nem muda os valores. só pra relembrar. Nem muda os valores, professor. Deixa a mesma coisa. Revisão, né? O cara antes de deixar o mesmo valor, você vai ter Agora presta atenção, tá, gente? E aí? Vocês querem... Professor, quando é função em duas dimensões, o domínio é tudo que está aqui dentro, né? Quando é função em duas dimensões, o domínio é tudo que está aqui dentro desse negocinho, e outra para fora. Por que eu domino? Porque você pegou 2 pontos aqui. 2 pontos. Eu sei. Você fez a experiência aqui, né? Isso. Cadê a função? Não tá aqui? Isso, sim. Então aqui, ó, 0 para x e 0 para y. É maior ou igual a 0? Sim. É, né? Onde é que tá o ponto 0 e 0? Tá aqui? Aham, bem aqui no Então, pontinho. o domínio tá pra cá. O domínio é tudo isso aqui. Você vai perguntar pro senhor, sério. Professor? Tá, desse jeito assim, professor. Não me deixa feliz, não, João. Eu não sou... Professor, então, Não, tá beleza. calma aí. Entendeu? Olha, o máximo que pode mudar, por exemplo, é um número aqui, né, gente? Que aí também, né, pelo amor de Deus, né? Aqui, professor, nesse aqui o senhor põe 2. Pronto. Bom, Professor, sabe o que vai acontecer? Não tô dizendo mal pra ninguém, não.
Mas se chegar uma TR4 PT lá na área, já sabe o que vai acontecer. Caraca. Isso se a prova tiver daquele jeito, hein? Velho, fiz um rally final. Tu vai determinar ela. Cara, eu vou tirar as duas bombas. Fica nesse telefone, eu vou tirar as duas. A dessa não tá ruim, eu vou tirar as duas. Na lavagem. Ah, é de...